Deus. Vamos colocar aqui para orar. Temos exposição na palavra do Senhor. Pai, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensina a Tua palavra através do Consolador. Que Ele possa abrir nosso coração e a Tua palavra ser plantada em nosso coração. Nos dá um discernimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos dar continuidade aos decretos de Deus. Eu vou ter que abrir vários textos aqui, os irmãos não precisam abrir. Os irmãos fiquem atentos no que vai ser falado, em nome de Jesus. Irmãos, nós já estudamos, já começamos já há 3 sábados estudar os decretos de Deus, e nesses 3 sábados nós entendemos que os decretos de Deus é a sua vontade, é o desejo de Deus, é aquilo que Ele quer. Então, os decretos que Deus assim estabelece, irmãos, ninguém pode fazer mudar, ninguém pode tirar a direção daquilo que Deus estabeleceu. Ninguém pode fazer nada. Deus já escreveu, está escrito, é a sua vontade. E sabendo disso, irmãos, nós se deparamos com a soberania de Deus. Deus é soberano, irmãos. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, nós nos deparamos com um Deus que é imponente, um Deus que não é fraco, como nós enxergamos aí, como é exposto em vários lugares, um Deus que está brigando com o diabo e tentando vencer. Não, irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus imponente, é um Deus forte, é um Deus que está sentado no seu trono e tudo está sob o seu controle. Este é o verdadeiro Deus. É o Deus que decretou algo e será feito, não importa a forma que vai ser feita. Ele usa os maus, usa os bons para fazer a sua vontade. Nós não entendemos como Ele pega a maldade do homem e usa a seu favor. Nós não entendemos, irmãos, porque a Bíblia não nos explica isso. É algo que está lá na sabedoria de Deus. Um dia Deus irá revelar a todos nós quando estivermos diante dele. Mas nós não entendemos quando Ele pega um homem mau, usa aquele homem para fazer o seu propósito. E ele não é contaminado pelo aquele mal. Ele não é contaminado pelaquela maldade que aquele homem cometeu. A gente não sabe como acontece isso. Porque Deus é insondável. A gente não compreende, irmãos. A gente só sabe até onde a Bíblia nos inclina. A passar disso nós não sabemos. Devido a esses 3 sábados que estudamos, temos hoje aqui ressalvas importantes. Vamos tirar, irmãos, alguns ensinamentos dos 3 sábados e trazer para resumir aos irmãos. Obviamente, a doutrina dos decretos de Deus faz surgir intrigantes questões, algumas delas impossíveis de ser respondidas de maneira satisfatória, dado o silêncio da Escritura no tocante à forma como se deve harmonizar a soberania de Deus, a soberania divina e a responsabilidade do homem. O que eu acabei de falar, a doutrina dos decretos de Deus, irmãos, é algo que muitas vezes vai ter questionamento em nossa mente e nós não vamos saber como explicar devido à complexidade da mente de Deus. Vai chegar um momento que a gente vai entender como é que Deus faz isso e Ele não é culpado. Então, a Escritura, irmãos, não nos dá a resposta da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Então, para que nós possamos entender um pouco, irmãos, vamos trazer algumas coisas aqui para a gente entender um pouco. Os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que eles praticam. Apesar de Deus ter decretado os seus salvos, o mal que você fizer, você vai pagar por aquele mal. Não porque eu já estou salvo, Deus já decretou a minha salvação antes da fundação do mundo, então eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo bem. Não, irmãos.
nós vamos ser culpados pelos maus que nós viemos cometer. Tudo que você fizer de errado, um dia o Senhor vai cobrar. Então não é o fato de você estar salvo, eu posso me embrenhar com o mundo. Não. Ao contrário, eu tenho que me santificar cada dia mais. Ao contrário, eu tenho que cada dia mostrar Cristo para este mundo, para que outros possam também ser direcionados à posição a qual eu estou. Os caldeus foram considerados culpados por sua maldade contra Judá. Abacuque capítulo 1, versículo 11. Então a sua mente mudará e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder aos seus deuses. Irmãos, Deus pega este povo, os caldeus, para trazer juízo sobre Judá. Deus pegou este povo, usou como instrumento para exemplar o afastamento de Judá diante de Deus, o pecado que Judá cometeu. Deus levou os caldeus para trabalhar para ele. Mas, irmãos, a maldade que os caldeus cometeram diante de Judá, o povo caldeus era culpado. Deus usa este povo para trazer juízo sobre o seu povo, mas este mal que este povo cometeu contra o povo de Deus, os caldeus que iriam ser culpados, iriam levar a culpa. Nós não entendemos como Deus faz isso. Deus pega um povo, levanta, dá poder, dá autoridade para ir de encontro a uma nação, para julgar aquela nação, e aquele povo sendo conduzido por Deus é culpado pelos seus atos. É algo, irmãos, que nós não entendemos. Como Deus faz isso e Deus não se suja de ter se misturado com um povo que era pagão, um povo de uma nação diferente que adorava outros deuses. Deus pega este povo, usa, e este povo é culpado pelos seus atos. Nós não entendemos. Mesmo sendo o próprio Deus que os levantou para realizar estes atos. Abacuque capítulo 1, versículo 6. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus levanta os caldeus para julgar o seu povo, e os caldeus são culpados pelos seus atos. Nós não entendemos, mas Deus decretou, irmãos. Deus decretou que os caldeus fossem juiz para aquela nação, e mesmo assim Deus não se mancha com o erro, com o pecado daquele povo, com a maldade, com a crueldade daquele povo. É algo que nós não conseguimos entender, porque a Bíblia não nos mostra, irmãos, como Deus faz isso. E nós nos deparamos com a soberania de Deus. Ele faz o que Ele quer, irmãos. Deus é um Deus que é imponente e faz a sua vontade, tudo para cumprir os seus decretos. Da mesma forma, Herodes e Pôncio Pilatos pecaram quando conspiraram contra Jesus, apesar de ter sido Deus quem decretou que agissem assim. Herodes e Pôncio Pilatos foram culpados, irmãos, por ter julgado a Cristo, por ter condenado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o próprio Deus decretou que Pôncio Pilatos e Herodes fossem instrumento para julgar Cristo. Como Deus faz isso? Como Deus pode fazer isso? Nós não entendemos, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 27 e o 28. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos,
com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. É uma incógnita que nós temos em nossa mente para entender por que Deus levanta um homem para ser usado por ele, mas este homem é culpado pelos atos que ele comete. E Deus continua sendo santo, continua sendo limpo, puro. Nós não entendemos. O que se depreende disso é que o decreto de Deus não anula o pecado dos perversos, nem torna Deus culpado por suas más ações. Deus continua sendo Deus, irmãos. Deus continua sendo Deus. O tempo que nós vivemos, Deus continua usando as pessoas ao seu propósito. Você acha que isso tudo que está acontecendo aí já não está decretado nos planos de Deus? As pessoas se afastando de Deus, as pessoas glorificando o diabo, irmãos. No Rio Grande do Sul há fazendas que glorificam a Deus, ao diabo. Homens e mulheres com festas que glorificam Satanás. Você acha que Deus não está sabendo de todas essas coisas? Você acha que isso é algo que vai pegar Deus de surpresa? Não, irmãos. Aquele lugar mesmo no Rio Grande do Sul que teve aquela enchente que acabou com tudo, agora mesmo levantaram um santuário a Satanás, a Pombagira. Imagina, aquele lugar onde aquela enchente acabou com tudo, levantaram um altar lá, colocaram um monumento lá a Satanás. Irmãos, isso tudo está nos planos de Deus, irmãos, pois a palavra de Deus diz que quando a apostasia, o que é apostasia? É o afastamento do homem a Deus, é o afastamento do homem com o mandamento do Senhor. O homem não quer mais cumprir o mandamento, o homem não tem a palavra de Deus como mais nada. Isso é apostasia. Quando a apostasia se espalhar no mundo, a volta do Senhor está próxima. Então tudo isso, irmãos, é decreto de Deus. São coisas que a gente fica assim, meio assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que a maldade do homem se levantou tanto? Por que as pessoas se desviam da palavra de Deus, vendo que aquilo é errado, mas continua ali? Nós ficamos assim atordoados muitas vezes, com muitas notícias que tomamos aí, que ouvimos, e ficamos assim, Senhor, por que isso? Por quê? É a pura vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. Hoje, irmãos, olhe para a sua vida hoje. Quantas coisas erradas nós fazemos? Quantas coisas erradas nós praticamos quando não conhecíamos o Senhor? Quantas coisas fazíamos errados, caminhávamos neste mundo fazendo a nossa vontade, achando que estávamos com Deus, e estávamos distante dele, longe, destituídos dele. O pecado era o nosso dono, fazíamos a vontade da nossa carne. Mas chegou um momento que o Senhor veio sobre a sua vida. E esta ação de quando Cristo veio, tocou você, isso já estava decretado, irmãos. Não foi à toa. O Senhor não saiu aí pela rua procurando, achou você, não é você. Não. Isso já estava decretado antes da fundação do mundo, irmãos. Glória a Deus. Quando o crente entende como é o chamado do crente. Não é um homem que traz um chamado a você, não é uma placa de igreja, não, irmãos, isso é algo que o próprio Deus já estabeleceu na sua eternidade. O próprio Deus, antes da fundação do mundo, Ele escolhe o seu povo, irmãos, e nós, eu, você, estava ali incluído no plano de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós andamos glorificando a Deus a todo momento, irmãos, porque assim Ele te achou. Você estava perdido, sem esperança de nada, mas Ele te achou, irmãos. Glória a Deus. Na imensa sabedoria de Deus, Ele achou você
antes mesmo de você ser formado, antes de seu pai e sua mãe se conhecerem, Deus já tinha te escolhido, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos, saber que Deus se importa conosco. Ele lembrou de você, Ele escolheu você antes da sua formação. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Ele já sabia quem era você. Isso faz parte dos decretos de Deus. Ele estabeleceu isso. Não foi seu dinheiro, não foi porque você é bonito, ou você tem um cargo aí alto em alguma instituição, tem influências. Não. Ele te conheceu antes de você ser formado. A sua sabedoria, no seu entendimento, Ele te conheceu e trouxe você para Ele. Demorou um tempo até nós sermos resgatados por Ele, demorou um tempo, mas isso tudo foi determinado por Deus. O dia, a hora, o momento, Deus determinou para chegar nesta oportunidade. Glória a Deus. Note-se que Jesus reprovou Judas, mesmo sabendo que ele com sua traição cumpriu os decretos divinos. Jesus reprovou Judas, mesmo sabendo, irmãos, que ele ia ser um instrumento para cumprir os decretos de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 24. Olha o que diz: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não tivesse nascido. Irmãos, isto tudo que Judas fez ali, Judas foi usado por Deus para cumprir a determinação dele, cumprir o decreto dele, porque Jesus tinha que morrer. Ele tinha que morrer, ele veio aqui no mundo para dar vida, para que outros, pela morte dele, possam viver. Jesus tinha que morrer. Então Judas só foi uma peça para que traísse Jesus, para conduzir Jesus à morte. Só foi uma peça. E Judas é culpado pelo que ele fez. É isso que não conseguimos entender. Deus usa aquele homem executa a maldade, a traição, e ele é culpado pela traição que ele fez a Cristo. Nós não entendemos isso. Pedro, por sua vez, criticou os judeus de Jerusalém por matarem Jesus Cristo, mesmo sabendo que isto tinha sido pré-estabelecido por Deus. Olha outro fato que nos deixa assim, sem entender como Deus trabalha. Atos capítulo 2, versículo 23. A este entregaram pela determinação do conselho e presciência de Deus, tomando-os pelas mãos perversas, e o crucificaram e o matastes. Mas por que esses homens mataram Cristo? Pela determinação do conselho e presciência de Deus, pela vontade de Deus. Estes homens só foram instrumentos para que a vontade de Deus viesse à tona. Pedro aqui fala diante desses homens, a este entregado pela determinação, conselho e presciência de Deus, tomando-vos pelas mãos perversas, o crucificaram e mataram. Eles foram culpados, os judeus foram culpados pela morte de Cristo, mas esses judeus foram instrumentos de Deus para executar o seu plano, irmãos. A maneira como Deus decreta o mal, sem se tornar culpado e sem remover a culpa dos perversos, não é revelado nas Escrituras. Estando
além da compreensão humana. Então, nós não sabemos como Deus faz isso. Está além da nossa compreensão. Um dia isso será revelado, quando estivermos lá na glória, estivermos na Nova Jerusalém. Isso será revelado a todos nós, porque vamos conhecer a Deus, irmãos. Vamos ter o pleno conhecimento de Deus. Lá vamos estar com Ele, e Ele irá revelar tudo a cada um de nós. Lá sim vamos entender como Ele usa a maldade do homem e não é contaminado. Trata-se de um dos muitos mistérios que permanece escondido na mente insondável do Senhor. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe como Ele faz estas coisas. Ele não revelou ao homem. O homem não tem o direito de saber disso, porque Ele não revela. Ele não deixa nós entendermos. Ele nos deu a sua palavra até um certo momento. Passando disso, nós não temos como compreender. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas secretas permanecem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas que são reveladas permanecem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras deste livro. Ele nos deu a sua palavra. Para quê? Para nós passarmos para os nossos filhos, os filhos para os netos, para que todos cumpram a sua palavra. Mas as coisas que permanecem escondidas, nós não sabemos. Só ao nosso Deus, só Ele sabe. Um dia isso será revelado. As coisas secretas permanecem ao Senhor nosso Deus, e que deve estimular a humildade, a fé e a adoração, nunca a rebelião e a inconformismo. Quando nós nos deparamos com os decretos de Deus, irmãos, isso nos leva a quê? A humildade, a fé e a adoração, pois é algo que nós não compreendemos. É algo, irmãos, que está além da nossa compreensão. Então, quando deparamos com isso, nós caímos de joelho diante de Deus, porque os pensamentos de Deus são insondáveis. Ninguém pode sondar o pensamento do Eterno. Ninguém pode compreender, irmãos. Tentamos, o homem corre, tenta fazer, mas nunca vai conhecer os pensamentos de Deus. Então, quando nós nos deparamos com os decretos de Deus, irmãos, nos cabe aqui a nos humilhar diante dele, a reconhecer que Ele é Deus e não há outro igual. Nos traz mais fé em um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que pega o homem, usa, ainda culpa ele pela maldade que ele fez e permanece santo. Isso nos inclina à fé, à adoração, irmãos. A adoração a este Deus que é insondável, e nós não compreendemos. A certo ponto, nós não sabemos mais. Então isso nos leva a nos prostrar. Não, irmãos, a ter uma rebelião ou um inconformismo. Não, isso quem faz isso são os ímpios que não conhecem a Deus. Eles questionam, eles querem saber, mas nós sabemos até onde o Senhor nos deixa saber. A passar disso, nós adoramos a Deus, nós reconhecemos que Ele é Deus. E Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, olha o que o apóstolo Paulo diz: assim também está agora, não creram,
Assim também estes agora não creram, para que, através da sua misericórdia, ele também pudesse alcançar misericórdia, porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que eles pudessem ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo diz, irmãos, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Quem pode conhecer a Deus? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Não sabemos, irmãos. O que nós podemos fazer, para ele, para ele e por ele e para ele são todas as coisas. Devemos abrir a boca e dizer: a ele seja a glória para sempre. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Não devemos querer questionar, saber. Não, ele revelou até onde nós podemos saber. Além disso, é algo que a nossa mente não compreende. Então, não compreendendo, nós caímos de joelho e adoramos. Aleluia. Nós adoramos um Deus que é grandioso. Infelizmente, este Deus não é falo nas igrejas, irmãos. Hoje, cada dia mais está escasso de ser proclamado este Deus da Bíblia. Eles proclamam um Deus que é Papai Noel, que faz tudo o que você quer, que está sentado ao seu trono ali, esperando que você peça algo. Irmãos, isto é uma grande mentira, irmãos. O Deus da Bíblia não é assim. Ele é poderoso, irmãos. Ele tudo pode. E ele faz qualquer coisa, irmãos, para que os decretos dele sejam feitos. Para que os decretos dele sejam ali, cumpridos, irmãos. Qualquer coisa. E nós devemos compreender isso, que servimos um Deus que tudo pode, irmãos. Não servimos um Deus fraco, um Deus de gesso, de papel, de papelão, de isopor. Não, irmãos, servimos um Deus poderoso. Deus que está sentado no seu trono e ordena que seja feito. É este Deus que nós servimos. Os decretos de Deus não podem ser alterados pelas orações dos homens. O que foi que eu acabei de falar? Que Deus é poderoso, Deus é soberano. As nossas orações não podem mudar os decretos a qual Deus já estabeleceu. Textos que dão a impressão de que Deus mudou o plano por causa da intercessão de alguém. Êxodo capítulo 32, versículo 9 ao 14. Veja bem, irmãos. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto este povo, eis que é um povo obstinado, desobediente. Por isso, agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor, seu Deus, dizendo: Senhor, por que a tua ira acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Porque falariam os egípcios e diriam: para mal os tirasse, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra.
desvia a tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, ao qual jurastes por ti mesmo, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e todas esta terra de que falei, darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desviou o mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Aqui nos dá, nos inclina a pensar em algo. Rapaz, Deus queria destruir este povo, mas Moisés clamou e Deus desistiu. Mas se Deus fizer isso, Ele não é Deus, irmãos. Ele não é Deus, porque Deus decretou, está decretado, Ele não volta atrás. Mas esse texto nos leva a entender que Deus desistiu. Mas devemos entender, irmãos, os planos de Deus não é como nós entendemos. Devem ser entendidos no sentido de que a aparente mudança no desejo do Senhor já está fixada em seus planos pré-estabelecidos, sendo a própria oração parte integrante deste plano. E por isso que, mesmo sabendo que Deus já tem tudo planejado, o crente deve orar. Este texto nos leva a entender que Deus desistiu daquilo que ele ia fazer. Deus se arrependeu. E a palavra diz que Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem, Deus não é homem, nem filho do homem para se arrepender. Mas aqui, irmãos, nós entendemos pelos decretos de Deus que a oração de Moisés, a súplica de Moisés a favor daquele povo já estava decretado nos planos de Deus. Aquela súplica de Moisés não foi à toa. Deus já tinha estabelecido isso. Então isso tudo que aconteceu, Deus já sabia de tudo, irmãos. E Ele permite que Moisés suplique pelo povo, e Deus apaga a sua ira diante daquele povo. Mas isso não leva a Deus se arrepender. Isso só estava decretado no plano de Deus de acontecer, e foi executado. Foi executado, irmãos. Então isso nos leva a entender que as nossas orações não podem mudar o plano de Deus. Se Ele diz que irá destruir, Ele irá destruir, irmãos. Se for o caso de Ele não querer destruir, Ele já está estabelecido isso. Vou levantar aquela pessoa para orar, para se interceder por aquele povo, mas a intenção de se levantar aquela pessoa já está estabelecido na vontade de Deus, irmãos. Ou você acha que algo pega Deus de surpresa? Você acha que alguma coisa pode pegar Deus de surpresa? Eu não sabia o que aconteceu. Será que este Deus é assim? Não, irmãos, está tudo estabelecido por Deus. Esse é o decreto de Deus. É por isso que é bom a gente conhecer quem é Deus, irmãos. É bom a gente conhecer quem é Deus. Passagens bíblicas como Samuel capítulo 2, versículo 7, do 27 ao 29. Porque tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tens revelado ao teu servo, dizendo: edificarei para ti uma casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração a fazer esta oração a ti. E agora, o Senhor Deus, tu és aquele Deus, as tuas palavras são verdadeiras, e tu tens prometido esta bondade ao teu servo. Portanto, agora que te compraza, abençoa a casa do teu servo, para que ela possa continuar para sempre diante de ti, porque tu, ó Senhor Deus, falaste isso, e com a tua bênção que a casa do teu servo seja abençoada para sempre. Aqui, irmãos, Davi
queria fazer uma casa para o Senhor. Mas esta construção desta casa já estava estabelecida por Deus. Mas mesmo sabendo que Deus colocou aquilo no coração de Davi, Davi orava a Deus. Davi intercedia para que Deus abençoasse a ele para construir esta casa. Mas esta casa, a casa do Senhor, já estava estabelecido. Mas mesmo sabendo que Deus já tinha estabelecido, Davi orava. Então, nós também, irmãos, mesmo sabendo que Deus já decretou tudo, nós devemos orar. Devemos interceder uns pelos outros, devemos clamar pelos que ainda não conhecem a verdade, mesmo sabendo que muitos serão encerrados no lago do fogo, mas devemos orar, intensificar nossas orações. Daniel capítulo 9, versículo 2 e o 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se cumpriram a desolação de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimento de pano de saco e cinzas. Daniel recebeu a revelação que Israel ia ser assolada e Jerusalém iria ser destruída. Mas mesmo assim, irmão, sabendo disso, Daniel se prostra para orar. Ele não diz, já está decretado, deixa lá. Não, ele se prostra à oração, e me coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimento de pano de saco e cinzas. Ele se humilha diante do Senhor, mesmo sabendo que Deus iria destruir Jerusalém. Se fosse um de nós, não ia dizer assim: já está destruído mesmo, deixa lá. Isso nos inclina, irmãos. Há muitas vezes pessoas que rejeitam a palavra de Deus, irmãos. Pessoas que não querem compromisso com Deus. São membros da nossa família, são amigos. Isso nos leva, irmãos, a não deixar de orar, irmãos. Não desistir. Mesmo, irmãos, se for a vontade de Deus que eles sejam encerrados nas trevas, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de interceder por aquelas vidas, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente ou venho rapidamente. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor virá. Nós sabemos que muitos serão condenados. Nós sabemos, mas não podemos parar de orar, irmãos. Não podemos ser egoístas, irmãos, e dizer: eu já estou de boa, quem quiser que se acabe. Não podemos ter esse pensamento, irmãos. O crente não tem esse pensamento. O crente ora até o último momento, irmãos. Até o último momento que temos palavras para dizer, temos que orar, temos que interceder, porque não sabemos o plano de Deus, irmãos. A nossa vista pode ser uma pessoa que rejeita, não quer, já falou que não quer, mas para Deus, você sabe como é o plano de Deus? Você sabe se Deus não vai deixar ele passar por aquele processo para depois ele cair aos pés da cruz? Você sabe? Você não sabe. Nós sabemos que há pessoas que são salvas, são eleitos de Deus. Sabemos que Deus já elegeu antes da fundação do mundo, mas você sabe quem é? Você não sabe quem é, irmãos. Nós não podemos julgar ninguém. Você está salvo, você não está, você não é. Nós não sabemos, irmãos. Você sabia que era um eleito de Deus? Até um certo dia que o Senhor veio sobre a sua vida. Você não sabia. Você vivia o mundo. Você adorava o que você fazia. Mas chegou um momento que o Senhor veio e Ele resgatou. Você ouviu a palavra do irmão. Alguém orou por você. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não podemos cessar nossas orações a favor das almas, irmãos.
Não podemos, porque não sabemos, irmãos, quem é quem não é. Mostram pessoas orando, mesmo depois de Deus ter revelado o que já tinha planejado fazer. Esses versículos nos mostram pessoas orando, mesmo sabendo que Deus já tinha decretado o que ia fazer. Eles não pararam de orar, eles não pararam de interceder. A mesma coisa devemos fazer, irmãos. Glória a Deus. A mesma coisa devemos fazer, não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir da nossa família, irmãos. Não podemos desistir daqueles que muitas vezes dizem nossa cara, não quero, não vou. Não podemos desistir, porque nós não sabemos o plano de Deus, irmãos. Não entendemos como Deus trabalha. Não entendemos como Deus toca nos corações, no momento que nem nós compreendemos. Deus vai lá e toca, transforma, muda o quadro, irmãos. Os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. Mesmo que Deus já decretou tudo, mesmo que a gente saiba o que Deus vai fazer e do que Deus vai executar, nós não podemos parar de evangelizar. Não podemos parar de falar do amor de Cristo. Não podemos parar de brilhar, irmãos. Não podemos parar de brilhar, mesmo sabendo que o Senhor já decretou tudo, está tudo no plano de Deus. Muitos serão encerrados nas trevas, mas nós não podemos parar de clamar. Deus não somente decretou quem seria salvo, mas também determinou quem os seus eleitos fosse alcançado por meio da pregação. Olha a importância, irmãos, de você falar de Cristo. Olha a importância. Deus decreta uma forma de tocar os corações, e esta forma os anjos queriam fazer. Olhe a importância do seu trabalho. O seu trabalho, os anjos queriam fazer, evangelizar, falar de Cristo. Os anjos do céu queriam fazer, mas Deus decretou que você fizesse. Aleluia, Deus. Ele decreta que isso é trabalho seu. Deus não somente decretou quem seria salvo, mas também determinou que os seus eleitos fossem alcançados por meio da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha o que Deus decretou para que as pessoas possam ser alcançadas, pois Deus se revelou e muitos não creram. Muitos não creram na sabedoria de Deus. Então Deus agradou a Deus salvar quem crê pela loucura da pregação. Para muitos, o que nós estamos fazendo aqui é loucura. São doidos, abandonaram suas vidas e vivem ali de um Deus que não vê, não pega. É loucura para muitos, mas é esta forma que Deus estabeleceu para que almas possam ser salvas, através do ouvir da pregação, do evangelizar, do falar de Cristo, do testificar do Senhor. Esta forma foi estabelecida por Deus para alcançar as almas. Assim, uma vez que o crente não sabe que é eleito, seu dever pregar a todos. Ademais, é preciso decretar que é preciso destacar que o decreto eletivo de Deus é, na verdade, um estímulo ao evangelismo, uma vez que fornece a garantia do seu sucesso. De fato, uma vez que é certo que os escolhidos atentarão ao convite do
do Evangelho, nós não sabemos quem são os eleitos. Não temos como saber, irmãos. Mas o Senhor aqui nos mostra algo fundamental, que aqueles que ouvirão a palavra dele serão chamados pelo convite do Evangelho. Nós não sabemos quem é, mas o Senhor nos inclina a evangelizar, a falar de Cristo, porque ao fato de falarmos, eles serão despertados. Eles serão despertados. João capítulo 10, versículo 16, e eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como essas pessoas que estão perdidas ouvirão a voz do Senhor? O Senhor não está mais presente no meio de nós, Ele está no Espírito. O Espírito nos conduz, porque a sua palavra diz que Ele vai estar conosco até a consumação dos tempos. Então, mas esses que estão perdidos, como eles ouvirão a voz do Senhor? Ao fato de você pregar, irmãos, ao fato de você falar, você abrir a boca e falar do amor de Cristo. Eles ouvirão a voz do Senhor, irmãos. Eles serão recolhidos para o rebanho do Senhor, através de você abrir a sua boca e falar do Evangelho. Evangelizar, irmãos. Não podemos parar. Fale do amor de Cristo para os seus familiares, irmãos. Continue a falar, mesmo muitas vezes não tendo crédito, mesmo muitas vezes as pessoas desfazendo de você, mas não pare de falar. Abra sua boca, fale para os seus filhos, para a sua filha, para os seus netos, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Continue a pregar a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 48, irmãos. Glória a Deus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Aqui, irmãos, testificamos de um exemplo que quando os discípulos pregaram a palavra, os gentios se alegraram com aquela pregação e creram para a vida eterna. Então, isso nos inclina, irmãos, a continuar a falar do amor de Cristo. Os crentes devem se sentir encorajados a proclamar com empenho as boas novas. Note-se que Atos capítulo 18, versículo 9 ao 10. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: não temas, mas fale e não se cale, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muito povo nesta cidade. O apóstolo Paulo sentiu alguma dificuldade ali em Corinto, povo duro de coração. Mas o que Deus diz a ele? Não pare de falar, não temas, eu sou contigo. Então isso, irmãos, nos inclina, irmãos, a não parar, a não cessar a nossa pregação, a não parar de falar de Cristo. Paulo teve dificuldade em Corinto, o povo duro não queria ouvir a palavra do Senhor, devido à idolatria que havia naquele lugar. Mas Deus diz a Paulo: não pare. Então o Senhor falou a Paulo, durante a noite, em uma visão: não temas, mas fale, não te cales. Por quê? Porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão para te ferir. Isso nos inclina, irmãos, a não cessar. Foi a certeza de que havia eleitos de Deus em Corinto que motivou Paulo a perseverar no trabalho de evangelização.
naquela terrível cidade. Paulo sentiu uma dificuldade naquele lugar, irmãos, mas Deus era com ele, irmãos, e isto inclinou a Paulo a pregar, e ali surgiu igrejas. E isso, irmãos, nos inclina a também, irmãos, nos motivar a pregar a palavra, a falar do amor de Cristo, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo aflições, incertezas, se a pessoa não vai querer ou não, mas nós devemos entender, irmãos, que somos impulsionados pelo Espírito Santo, irmãos. Jesus subiu aos céus e disse: não deixarei vocês só, irei enviar o Consolador, o Paracletos, e Ele mora em nós, irmãos. O Espírito Santo, Ele nos conduz, irmãos, Ele nos inclina, irmãos. É Ele que vai nos dizer o caminho a tomar. Quando vier a dificuldade sobre nós, é Ele que vai dizer o que nós devemos fazer, irmãos. Então, irmãos, nós devemos entender que o Senhor é conosco, que tudo que Ele decretou está decretado e será executado, mas mesmo assim devemos nos colocar de pé e servir ao Senhor com toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém.